Bom, 19 horas, hora de começar a nossa brincadeira aí de funções, né? Temos mais 5 funções para ver hoje, ok? Na verdade, as funções de hoje são funções que envolvem, né? Trabalho muito a parte de texto. Então você vai ver a função maiúscula, minúscula, pri maiúscula, pri ponto maiúscula, a função direita e a função esquerda. Veja, com isso a gente fecha 40 funções, né? Oitava aula, 8 vezes 5, 40 funções. É claro, alguns estão entrando agora, né? Por exemplo, a Nicole, essas aulas já estão gravadas, eu só tenho que disponibilizar o link para você poder assistir. Mas eu já tive o cuidado de mandar no material o material completo, tá? O material completo, né, com relação à parte de definição e as questões. Aí você só vai assistir depois a aula para ver o comentário do exercício, ok? Opa, mais 2 colegas entraram aí, Salete entrou e Luiz Fábio, né? Luiz Fábio entrando também. Agora entrando a Tati. Tati, boa noite, boa noite. Oh, legal que você pôde assistir e acompanhar com a gente hoje aqui no online, tá? Online. Muitos aí, por afazeres, né, pela sua própria tarefa, seu dia a dia, né? Você acaba assistindo depois da gravação. Legal. Mas eu curto quando o aluno pode participar no online, que a gente pode interagir, né? Tirar mais as dúvidas. Certo? Cadê a Robertinha, professor? Opa! Cadê a Robertinha? A Roberta disse que tá atendendo, aí vai atrasar um pouquinho, né? Essa foi uma que hoje, infelizmente, né, surgiu um imprevisto para ela, tá? Mas estamos aí, né, com as outras meninas tudo aí para trabalhar com a gente, né? Quem que tá com a gente hoje? Débora, Luiz Fábio, Nicole, Salete e Tatiana. 5. Nós somos ao todo, a turma já está em 11, tá? A turma já está em 11. Legal. Né? Quem começou desde o início, lembra que tinha 3, tinha 4, né? 5 pessoas, já estamos em 11. Beleza. E o bom é isso, você vai poder entrar ao longo, vai poder mais gente entrando, né? Ao longo aí. Depois só assiste as aulas que já foram gravadas. Ok? Então, ajuda aí, compartilha com os amigos, né? Faça propaganda. Hoje mesmo, eu recebi uma chamada de um colega, de um professor, né? Que ele está atendendo alguns alunos, e ele estava com uma dúvida com relação à função maior e à função máximo. Beleza, expliquei. De maneira alguma, não tem problema nenhum, a gente explica, a gente comenta, mas já falei, ó, cara, fala para o teu aluno que isso nós temos, né, gravado. Nós temos essa explicação dessa e muitas outras funções gravadas já bonitinho, tá? Como eu falei, agora a gente está vendo a função até a função 40, de 36 a 40. Muitas dessas funções são dúvidas do aluno e caem em prova pra caramba, né? Então, né, podendo ajudar, a gente ajuda. Mas tem aqui a aula também, né, que é o nosso trabalho, o nosso serviço, e já está à disposição. Boa parte, já está quase metade, né? Estamos chegando quase metade do produto já, ok? Vamos lá, chega de historinha, vamos começar a trabalhar, né? Vamos começar a trabalhar. Nossa primeira função de hoje é a função maiúscula. O que a função maiúscula faz? Converte o texto, o conteúdo daquela célula. Eu falo o texto, né? Porque o conteúdo da célula, se a célula, por exemplo, é numérica, né? Tem valores numéricos, não tem o número 1 maiúsculo, o número 1 minúsculo, não existe isso. A figura do arroba, não tem. Então, pensando na figura do texto, ele vai converter o texto que está naquela célula para maiúscula. Fácil assim. Como é que é a sintaxe da função? Igual, maiúscula. Só um detalhe, você sabe que a função no Calc, essas funções valem para o Excel, essas funções valem para o Calc, vale, bonitinho. Mas o Calc tem uma chatice. O que é a chatice do Calc? A função, a palavra que leva acento, como o caso aqui, maiúscula,
né? Maiúscula, ela tem que estar acentuada. Se não tiver acentuada, o calque vai rejeitar. Então, maiúscula e entre parênteses, o argumento é o texto. O texto ou a célula, né, que contém aquele texto. Perfeito? Observe que só tem um argumento e esse argumento é obrigatório. O texto que se deseja converter para maiúscula. O texto pode ser uma referência ou uma própria cadeia de caracteres, né? Uma referência, quando ele fala, em vez de escrever o texto, é o conteúdo de A1 que eu quero colocar em maiúsculo. É o conteúdo de B2 que eu quero colocar em maiúsculo. Quando eu vou informar o texto, a cadeia de caracteres, eu devo colocar esse texto entre aspas, para que ele entenda que aquilo é um texto. Ok? Tranquilo. Vamos jogar ali na pedra ali para a gente poder discutir essa questão. Esta questão é de 2019, FCM, Prefeitura de Caranaíba, Minas Gerais. Auxiliar de consultório dentário. Ó, Roberta ia gostar dessa, né? Nossa amiga dentista aí ia curtir essa questão. Vamos lá? Opa, aqui não. Aqui. Primeira função nossa do dia, ou melhor dizendo, da noite, né, é a função maiúscula. Como é que é a estrutura? Nome da função tem que ter o acento, maiúscula. Professor, a função maiúscula, ela tem que ser escrita em maiúscula? Né? Não. Você sabe que eu posso escrever qualquer função, soma, média, usando maiúsculo, minúsculo, que não vai ter problema. Só o calque tem essa chatice do acento. Se você esquecer o acento, ele vai dar erro. Nome de função inválido. E aí, dentro do parênteses, um único argumento obrigatório, que é a cadeia de caracteres, coloca entre aspas, ou a referência, a célula que contém esse texto, esse elemento que você quer trazer para maiúsculo. Veja lá, no LibreOffice Calc, a função maiúscula, ok. Maiúscula do quê? De olá. Na verdade, o olá está escrito em minúsculo, tá? Olá está escrito em minúsculo. Ok? Vamos tentar fazer um olá minúsculo aqui? Né? Olá. Até que ficou bom. E aí, qual será o resultado de olá, maiúscula, olá? Ele vai pegar esse conteúdo, a cadeia de caracteres, e vai transformar tudo isso, converter tudo isso para maiúsculo. Tá lá, bonitinho. Vai ficar, o acentinho, né? Olá, assim. Converte o texto olá em olá com o maiúsculo. Não, tudo maiúsculo. Converte o texto olá em olá, tudo maiúsculo. Letra B de bola. Verifica se o texto possui alguma letra maiúscula. Não, ele não está fazendo uma checagem. Não estou nem aí como é que está escrito o texto. Ele vai trazer tudo para maiúsculo. Verifica se o olá possui alguma letra, todas as letras em maiúscula. Não, ele não faz uma verificação, ele faz uma conversão. Não interessa como é que está, ele vai trazer tudo para maiúsculo. Onde é que está isso? Letra B. Nossa primeira questão, letra B. Mas agora, eu quero ver com vocês o seguinte, eu vou trocar um pouco, fazer uma variação, porque essa aqui está muito baba, muito fácil. E aí, não, vamos ganhar nosso tempo, né? Vamos valorizar o nosso tempo, olha aqui. E se eu fizer isso, faz de conta que na célula A1, o conteúdo da célula 1 é olá. E eu vou escrever maiúscula com acento do quê? De A1. E aí, José? Aqui é uma referência a uma célula. Qual é o conteúdo dessa célula? Olá.
que ele vai fazer? Jogar olá como maiúsculo. Tranquilo, tranquilo. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte. E se por acaso eu fizer isso? Se eu fizer isso, eu não estou buscando mais o conteúdo de A1. A1 para mim agora é um texto. É um texto. É um texto. E esse texto, né, o A, por exemplo, já está maiúsculo. Então, na verdade, ele vai continuar maiúsculo e o 1 não tem, né? O numeral não tem numeral maiúsculo, numeral minúsculo, não. Vai continuar assim. Mas por quê? Por que ele não pega o conteúdo? Porque eu estou usando a ideia das aspas. Eu estou usando a ideia da aspa dizendo que aquilo é uma cadeia de caracteres. Não é uma referência à célula A1. Então, só fica esperto nisso. Tem aspa, o conteúdo é texto. E aí ele vai converter aquele conteúdo para maiúsculo, pensando, claro, em letras. Não tem aspa, não tem aspa. Aí eu estou pegando o conteúdo da célula A1. Perfeito, perfeito. Vamos jogar no chat aí para ver. Se não entendi os aspas, professor. Não entendeu? Não. Então tá, vem cá. O que acontece? Ali dentro do parênteses, eu vou informar. Eu posso informar o endereço de uma célula. Legal? Como é que eu informo o endereço de uma célula? É letra e número. Então eu posso informar A1. Se eu informar A1, isso é o endereçamento de uma célula. Tranquilo? E na verdade ele vai pegar o conteúdo dessa célula e vai transformar isso para maiúsculo. Perfeito? A pegadinha... Sim. Opa! Sim, só para letras ou para número também, aspas? Veja, não, primeiro o endereço da célula, esquece as aspas, por enquanto esquece as aspas. O endereço da célula, como é que é composto o endereço da célula? Letra e número, legal. Vai ler uma célula A1, célula B2, célula C3, célula, é uma célula. Agora a pegadinha é, se nesse A1, esse A1 está entre aspas. Se esse A1 está entre aspas, isso não é mais um endereçamento de uma célula. Isso é uma mensagem de texto. Uma mensagem de texto. Então ele vai pegar aquele texto, que texto? A1. Não o conteúdo de A1, o texto A1. Ok? Ele vai pegar o texto A1 e vai converter ele para maiúsculo. Tá, mas aí é que eu não entendi. Esse olá é letras, né? E se fosse 1, 2, 3? Se fosse 1, 2, 3, ia ficar 1, 2, 3 do mesmo jeito. Não tem como converter um número para maiúsculo. Mas ele não vai dar erro. Então é só para letras, né? Hã? Só válido para letras. Texto, o efeito vai ser aplicado em letras. Tá? Vamos pensar assim, quer ver? Olha só. Vamos voltar para o quadro. Aqui. Professor, mas se tivesse o A1 ali com A minúsculo e o 1, aí ele transformaria para o A maiúsculo? Vamos voltar para o quadro. Calma aí. Compliquei. Calma aí. Olha só. Vamos desenhar aqui uma célula. A1, 2, 3. Ok? Vamos colocar aqui nesse A1, uma palavra, Márcio. É uma informação. É uma informação. O conteúdo de A1 é Márcio. Tá. Ok? Vamos colocar aqui no A2, vamos colocar no A2, 15 de novembro. 15 de novembro. Ok? Ok. Tá legal. Agora, se eu fizer assim, ó, igual, maiúscula, do quê? Perdão. Maiúscula do quê? De A1.
Eu estou dizendo que é o conteúdo da célula 1. Qual é o conteúdo da 1? Márcio. O que ele vai fazer? Maiúsculo, Márcio. Em maiúsculo. Perfeito? Tá, perfeito. Se eu pedir agora maiúscula de A2, o conteúdo de A2 é 15 de novembro. E ele traz... Concorda que 15 não tem como colocar o 1 e 5 em maiúsculo? Concordo. Vai continuar 15. Vai continuar 15. Não vai dar erro. Vai continuar 15. De novembro. Todo o restante de texto vai ficar em maiúsculo. Todo o restante de texto vai ficar em maiúsculo. Tá, mas agora veja bem, a minha dúvida não tá no que você colocou ali, tá no A1, A2. Você colocou A1, ao invés de colocar 1, você colocasse entre aspas, Márcio. Ou 15 de novembro e fecha aspas. Maiúscula. Aspas. É obrigatório esse aspas. É a mesma situação. É exatamente a mesma situação. Por quê? Na função maiúscula, eu posso informar uma referência de uma célula ou um conteúdo texto. Certo. É a Quando mesma. é assim, tem que estar sempre com aspas. Para ser uma sequência, uma cadeia de caracteres, ela tem que estar entre aspas. Para ela ser entendida como uma cadeia de caracteres, ela tem que estar entre aspas. Tá. Aí, para fechar com chave de ouro agora, olha só. Maiúscula. A2. Esse A2 não é o conteúdo da célula 2, não. Porque esse A2 está entre aspas. É uma sequência de caracteres. Vai nessa levar só o A. O A já está maiúsculo. E o 2 não tem o que fazer. Ele vai trazer isso como resultado. Ele leva o 2 também. Sim. Não, é o conteúdo que está aqui, não interessa o que está aqui. Tá? Não interessa. Tudo que tiver aqui dentro. Ó, é o A e o 2. Qualquer número vai junto. Por isso que está entre aspas, né? É tudo que está entre aspas. Tá. Entendi. Ok? Ok. Beleza, vamos lá. E aí, Luiz, tranquilo? Tranquilo, professor, entendi sim. Ficou bem explicado agora. Os demais. Né? Débora. Ok, entendi bem. Gostou dessa função? Bonitinha essa função? Aham. Legal. Eu falo que a função ela é bonitinha, tá? Mas na verdade, deixa eu me organizar aqui. Mas na verdade, na prática, Débora, na prática, o calque, ele deixa a gente com raiva. Por quê? Você muitas vezes vai sentar, usar a tua planilha, digitar alguma coisa. Eu estou digitando o nome dos meus clientes, tá? E eu particularmente, eu tenho toque. Eu não gosto de ver as coisas fora de um padrão. Não gosto. Então, se eu escrever Débora, botando o D em maiúsculo e o resto em minúsculo, eu quero que todos estejam assim. Se eu colocar Débora tudo em maiúsculo, eu quero que tudo fique assim. Mas, às vezes, você está lá ou está trazendo isso de algum lugar e aí você traz, né, um Débora tudo minúsculo, um outro Luiz Fábio com L só maiúsculo. E aí você, diferente de um editor de texto, diferente do writer, que você tem lá o formatar maiúscula e minúscula, que ele já aplica direto, aqui não, aqui eu tenho que fazer uma função para pegar aquele conteúdo, transformar. Cara, é uma novela. É trabalhoso, mas é a característica da planilha, tá? Então a função ela é bonitinha, mas sinceramente na hora que você vai usar ela, vai aplicar, você, mas tinha que ter uma coisa melhor, Tinha que ter uma coisa mais prática. Eu só quero colocar essa palavra em maiúsculo. Por que eu tenho que pegar uma função para isso? Porque é assim em planilha, tá?
Realmente, se fosse um editor de texto, era bem mais prático. Eu selecionava a palavra e vai lá e, né, tem a ideia do maiúsculo e minúsculo. Acabou. Ok? Beleza. Entendemos essa? Entendemos nossa primeira função? Boa. Só tem mais 4 para a gente ver, hein? Vamos lá. A próxima, quem entendeu a primeira entende a segunda, porque a próxima é o contrário. Qual é a próxima função? Minúscula. Minúscula. Com acento, hein? Não esquece não, com acento. Converte o texto em minúsculo. Se o outro converte o texto em maiúsculo, esse converte o texto em minúsculo. A estrutura é basicamente a mesma. Nome da função, minúscula. Entre parênteses, um único argumento obrigatório, que pode ser o texto, a cadeia de caracteres, ou a referência, o endereçamento da célula que contém esse conteúdo. Tá? Mas lembrando, esse texto, esse primeiro argumento, ele é obrigatório, ok? O texto que se deseja converter para minúscula, texto pode ser uma referência, né, o endereçamento de uma célula, ou justamente uma cadeia de texto, uma cadeia de caracteres, aí eu devo colocar entre aspas. Mesma dica, mesma orientação que a gente deu, vale aqui para minúscula, ok? Tanto é que esta questão que vem agora, eu tive que adaptar ela, porque era uma questão envolvendo maiúsculo. Poxa vida, eu não achei uma questão onde a resposta, como alternativa tinha, mas como resposta certa, minúscula. Aí fica ruim de dar o exemplo. Então eu resolvi adaptar. Só troquei, né? Só troquei a ideia, tá? Então essa foi uma questão manipulada. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. O que ele pede? 2010, TJ Santa Catarina. Lembrando aos nossos amigos, né? Temos aí o concurso TJ Santa Catarina, acho que Salete tá escrita, não sei quem mais aí, se tem alguém aqui do nosso grupo, né? Que essa prova tá pendurada também, né? E essa tá até mais tempo, hein? Bem mais tempo. Na época não tinha nem, acho que nem aberto ainda, Polícia Civil do Paraná. Então, meu medo é a hora que começar a soltar tudo, vai ser um Deus nos acuda. É concurso para tudo que é lado, ok? Aí o aluno vai ter que escolher muito, pô, qual que eu estou mais preparado, para onde eu estou realmente estudando, para onde eu quero fazer. Mas isso é outra história, né? Então aqui, TJ Santa Catarina, técnico judiciário, vamos lá. Em uma planilha do LibreOffice Calc, a aplicação da fórmula, que fórmula? Igual minúscula, abre parênteses, do que? Entre aspas, justiça seja feita. E aí? Fornece como resultado. Veja, ele vai pegar a expressão que está aqui e vai converter ela para minúsculo. Mas todas, não só o justiça, o J deixa maiúsculo, não, tudo. Então vai ficar o quê? Né? Alguns dizem que ficou igual, né? Foi só diminuir o tamanho da fonte, né? É ruim fazer maiúsculo e minúsculo aqui no quadro, tá? É ruim. Então, isso para mim é a letra B. O J minúsculo é com acento. Hã? O J minúsculo é com acento. Tem uma bolinha em cima do J. Do J? É. Do J com acento? É uma bolinha. Ah, tá, entendi. Não é um acento, né? Isso, assim? Isso, tá certo, né? Ampliando ali, tá certo, né? Tem uma bolinha no I. É um pingo, tem razão. Né? A gente esquece de botar os pingos nos Is, né? E os pingos nos Js, né? Ninguém tem essa expressão. Vamos botar o pingo nos Js, né? Ninguém fala isso, né? Bem, mas aqui ficou o quê? Justiça, tudo minúsculo. Nas alternativas, letra A, será que fica só a primeira? Né? A letra C é uma bagunça, uma maiúscula, minúscula. Será que ele vira carnaval? Né? Outra, justiça, tudo maiúsculo, mas já estava. Será que não vai ter efeito nenhum? Não, a função é minúscula, não, então ele vai ter o efeito. Erro, por que erro? Não existe essa função? Não pode ser aplicado assim? Pode ser aplicado assim, ou indicando a célula que contém, ou
informando a palavra entre aspas. Agora, pessoal, agora eu quero fazer um outro comentário, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção. A resposta aqui, letra B também. Tu entendeu que aqui eu vou colocar o endereço da célula, referência da célula, ou o texto, entre aspas? Boa. E se por acaso nós tivéssemos isso? Justiça sem as aspas. Dá erro? Será um erro? Olha, claro, né, nós teríamos que ver o contexto da questão, tá? O contexto da questão. Pode ter uma palavra ali, justiça, como por exemplo, sem as aspas, em um único caso, onde anteriormente eu selecionei uma célula qualquer e eu dei um nome para essa célula. Eu posso nomear uma célula, eu posso selecionar C10 e chamar C10 de justiça. E esta variável que eu crio, esse nome que eu crio, eu posso dali para frente, usar isso em funções. Quanto é que dá a soma de justiça mais tanto? Aí ele vai lá na célula que você nomeou como justiça, vê se tem um valor numérico e vai somar ao tanto. Mas, claro, aqui para nós não temos esse histórico. Em nenhum momento a questão falou a célula tal foi nomeada como justiça. Não, não foi. Então, nesse caso, como não sabemos dessa nomeação, tá? Realmente eu traria como erro. Ok? Mas, então fique esperto. Nós já temos algumas questões de prova que ele deu nome para a célula tal, deu nome para a célula tal, e usa esses nomes na função, na hora de somar, na hora de converter, na hora de... né? Então o cara tem que estar esperto nisso. Mas é uma questão mais elaborada. Ele conta isso. Ele descreve o fato de você nomear uma célula. Boa? Vamos para cá. Letra B para minúscula. Vamos lá. E aí? Tranquilo? Dúvidas? Beleza, né? O pingo, né? Ó, quem entrando aí? Daniele, vamos lá, vamos permitir a Daniele a participar. Daniele. E quem mais? Roberta. Tranquilo, mais duas colegas. Já estamos então agora com 6, né? 6. Roberta chegou por recreio. Né? Sorte que essa aula é curta, não tem intervalo, senão ela já ia chegar já no intervalo. Olá, Roberta, tudo bem? E Daniele também. Oi, professor, ainda tem aula? Acabou já? Tem. Só fizemos o comentário de duas funções. Vou desligar a câmera. Tá de câmera aberta aí, tá, vamos lá. Já chegou causando aí. Vou ficar quietinha aqui. Eu tô com a minha filha aqui, Rafa. Pessoal, já vimos aí. Eu tô com a minha filha aqui, ela quer dar um oi. Cadê? Quem tá aí junto? Deixa ela dar um oi. Quem está junto aí? Ela quer dar um oi. Vamos incentivar ela. Tá, pronto. Aí, já ficou sem jeito, agora não quer mais dar oi, né? Vamos lá. Pessoal, vimos a função maiúscula, vimos a função minúscula. E aí preste atenção que nesta questão, a última que a gente viu ali, né, da justiça do TJ de Santa Catarina, nós tínhamos em uma das alternativas o fato de que o J estava maiúsculo. Isso é uma coisa que às vezes acontece, né? Poxa vida, eu tenho o nome de uma pessoa e eu quero que o nome da pessoa comece por maiúsculo, eu não quero todo ele maiúsculo. Eu até brinquei, Débora, né? Eu não quero Débora minúsculo, eu não quero Débora tudo maiúsculo, eu quero bonitinho. D maiúsculo e o resto minúsculo. Mas temos uma função para isso? Tem. Ou vamos ver se atende bem o que você quer. A nossa próxima função, a terceira função da noite, é a função pri ponto maiúscula. Pri ponto maiúscula. O que faz a função pri ponto maiúscula? Coloca a primeira letra de uma cadeia de texto em maiúscula e todas as demais outras letras do texto depois de qualquer caractere diferente de uma letra. Converte todas as outras letras para minúscula.
Cara, o ajuda, eu até brinco, o ajuda às vezes não ajuda nada. O ajuda é mais para complicar a tua vida. Como é que é a sintaxe? Até aqui, essa sintaxe só está barbada, né? É o nome da função e até agora um único argumento. O que é o argumento? O texto que vai ser trabalhado. O texto ou a referência da célula que vai ser trabalhado. Segue a mesma lógica. O texto, entre aspas, uma fórmula que retorna o texto ou uma referência a uma célula que contém o texto que você deseja colocar parcialmente, veja, parcialmente maiúsculo. O que é o parcialmente? Apenas a primeira letra de cada palavra. Apenas a primeira letra de cada palavra. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos lá. Vamos lá. Então, com relação à estrutura, a gente viu que maiúscula, minúscula, segue a mesma sintaxe, né? Aqui também, pri, maiúscula, maiúscula, entre parênteses, o argumento, o endereço da célula, a cadeia de caractere que você quer colocar parcialmente em maiúsculo, ou seja, a primeira letra de cada termo, de cada palavra em maiúscula, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esta questão, depois vou fazer uma variação, tá? Fazer uma variação. Essa questão de 2016, IBEG, Prefeitura de Mendes, Rio de Janeiro, prova de advogado. Além de ser uma poderosa ferramenta para a realização de cálculos, o LibreOffice Calc também possui muitas funções para manipular texto. Pois é, a aula de hoje está baseada nisso, em funções de manipulação de texto. Digamos que temos uma coluna com nome de pessoas, de clientes, todas escritas em maiúsculo, ok? E queremos deixar organizado, bonitinho, todas apenas com a primeira letra em maiúsculo. Que função que eu devo usar? Arrumar? Pri maiúscula? Maiúscula, minúscula? Pri maiúscula? Oh, peraí, tem duas alternativas igual? Não tem, não tem. A letra B é pri ponto maiúscula e a letra E não tem o ponto. Para você que não desconhece a função, para você que não conhece, nunca viu, puxa vida, eu acho que é uma dessas duas, ou é a letra B ou é a letra E. Agora você que já teve uma orientação, você sabe que a função é pri ponto maiúsculo. Mais um B na história. Mais um B na história. Mas aí, eu quero fazer o seguinte. Essa questão foi fácil. Sinceramente, a dúvida era entre B e E, né? A questão fácil. Agora eu quero ver o seguinte. Igual, pri maiúscula, de A1. De A1. Qual é o conteúdo de A1? A1, o conteúdo é Luiz Fábio. Luiz é com Z, né? Isso? Não, professor, conhece. Conhece. Tanto faz, tem com Z também. Não, com Z tá errado. Se é com S, então tem acento no U. Sabe que o meu nome é Márcio Luiz também, né? Meu nome é Márcio Luiz. E é Luiz com S também, né? Tá vendo? São os melhores, professor. Não adianta. São os com S, são os especiais. Né? Olha lá. Pri maiúscula de A1, Luiz Fábio. O que ele vai fazer? O L maiúsculo, o F maiúsculo. Ele coloca a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Ok? Então, o A1 tem duas palavras, é Luiz e Fábio, né? Bem, o nome composto, Luiz Fábio. O que acontece? Ele põe o L em maiúsculo e o F em maiúsculo. E se fosse Luiz de Fábio? Essa é a segunda situação que eu quero. Eu quero o seguinte, o conteúdo de A1 é José da Silva. José da Silva. E agora? Ele vai colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula. J.
D e o S. Nesse caso, veja, não é bem o que a gente está acostumado a querer fazer no dia a dia. Eu não quero esse dá com o D maiúsculo, não. Né? Mas é o que faz a função. Então, às vezes, você vai ficar meio, poxa, será que ele faz isso? Será que... Né? A regra é, coloca a primeira letra de cada palavra. Temos José, J maiúsculo. Temos dá, D maiúsculo. Silva, S maiúsculo. É o que ele vai fazer. Ok? Vamos lá. Não tem como ele interpretar aquele dá que aquele dá deveria ficar em minúsculo. Isso já foi uma questãozinha de uma prova, se não me engano, no Rio Grande do Sul. Tá? Aquelas Fundatec da vida cobrou algo nesse sentido. Beleza? Entendemos o Pri maiúscula? Show de bola. Boa. Legal, legal, legal. B, perfeito. Então vamos para a nossa quarta função. Né? A quarta função é a função direita. A função direita retorna o último caractere ou caracteres em uma cadeia de texto, com base no número de caracteres especificados. Ó, agora dá uma enfeitada. Agora eu vou ter dois argumentos, que é o texto, e o segundo argumento é a quantidade, o número de caracteres. Ok? A quantidade, o número de caracteres que eu quero trazer. A contar da direita. A contar da direita. Então, vamos escrever aqui a estrutura. Vamos lá para o quadro. Veja, as três iniciais, a estrutura era bem parecida, né? Nome da função e um único argumento. Agora, a função direita, ela tem dois argumentos. Direita tem dois, que é o texto, dois obrigatórios, né? Dois, ali ele fala o segundo como opcional, né? Mas não, ele é obrigatório também, temos que arrumar ele depois no material, tá? Os dois são obrigatórios. Direita, perfeito, o texto. E o segundo argumento é justamente a quantidade de caracteres. Fechou. Então, quantos caracteres eu quero trazer? A contar da direita. Dá uma olhada aqui. A questão é de 2013, IBFC. Hemominas, técnico de enfermagem. Ao colocarmos numa célula do LibreOffice a seguinte fórmula. Que fórmula? Direita. Aí, entre aspas. A, B, C, D, E e F. Ponto e vírgula. 3. Dessa sequência de caracteres, eu quero que você traga os 3 caracteres. Eu quero que você traga 3. A contar da direita. 1, 2, 3. Você vai trazer o quê? Def. Então, ali nós temos, nas alternativas, DEF, CDEF, CDE, ABC. Veja, o ABC até faz sentido, mas é a esquerda, né? E não a direita. Mas você sabe que a gente sempre se atrapalha, né? Eita, essa história, velha história do direita e esquerda. Porque direita e esquerda, eu sempre digo para o aluno, é uma coisa muito relativa. Direita e esquerda é relativo. Direita, depende se eu estou olhando ou se eu sou, né? Se eu estou na posição do texto. Então, veja, na verdade, a minha relação é sempre olhando para ele, tá? Então, aqui é a esquerda, aqui é a direita. Os 3 da direita é o meu DEF. E DEF, a resposta é letra A. Vamos lá para baixo? Vamos lá para o chat? Vem comigo. E aí, pessoal? Tranquilo essa história de direita e esquerda? Vamos ver aqui. Tranquilo. Fácil, né? Fácil.
Fica até chato a pessoa errar uma questão de prova como essa, que é fácil, porque se atrapalhou entre direita e esquerda. Eles podem colocar a questão mais elaborada, né? Pode. Com mais funções. A gente fala que existe o chamado encadeamento de funções. Uma função dentro de outra função, dentro de outra função. Então, nós podemos fazer aqui uma montagem, um pri maiúscula de um texto que ele extrai tantos à direita, desse aí ele traz tantos à esquerda, para ver o que resulta. Dá para fazer uma bagunça. Legal. Como a aula aqui, eu estou procurando não misturar muito funções, misturar no sentido, essa questão, eu estou trazendo a explicação da função direita. Mas eu poderia, esse direita, estar casado com uma função C, uma função máximo, uma função, sei lá, qualquer outra, que a gente até já viu, mas eu não estou querendo misturar, eu estou querendo dar foco à função principal. Mas claro, se você aprendeu ela, você consegue colocar ela em conjunto, em funcionamento com outras. Ok? Boa, vamos lá. Agora que nós vimos a função direita, vamos dar uma olhadinha na esquerda. Vamos olhar para a esquerda agora, vamos olhar para a esquerda. O que faz a função esquerda? Retorna o primeiro caractere ou caracteres em uma cadeia de texto baseado no número de caracteres especificado por você. Então, mesma ideia, mesma estrutura. Nome da função, esquerda. Vamos lá. Nome da função, esquerda. Quais são os argumentos da função esquerda? Esquerda. O texto, ponto e vírgula, e a quantidade de caracteres. Fechou. Ok? Então, dois argumentos, vamos arrumar lá depois, é obrigatório aqui, ok? E vamos dar uma olhadinha na questão Fundatec, uma prova de 2017. Para responder a questão, analise a figura 1. O que nós temos? Coluna A, jogador A, B, C, D, e depois coluna B, C e D, a quantidade de pontos. Qual que é o resultado da fórmula esquerda? Esquerda do quê? De A5, aqui ele não colocou uma sequência de caracteres, ele colocou a referência da célula. Ponto e vírgula 7. Aí eu tenho que pensar, o que tem no A5? Vamos dar uma olhadinha, o que tem no A5? O A5 tem jogador, espaço D. Teoricamente tem um espaço entre o R e o D do jogador. Dá uma olhadinha lá. Aparentemente tem. O que ele quer? Os 7 caracteres à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou? Jogador. Vai trazer o que como resultado? Jogador. É claro, se ele pedisse o 8, seria uma boa. Vamos pedir o 8º. Ele colocaria o espaço em branco. Que numa prova impressa você nem ia perceber, Você não ia perceber. Mas com certeza ele ia colocar nas alternativas jogador D. Não, o D não entra. O D é a nona posição. Está totalmente fora. Mas aqui ele teve cuidado para não criar problema, não criar confusão. O básico. Os 7 primeiros caracteres. Os 7 primeiros caracteres é jogador. Jogador é letra C. Ok? Jogade. Só o D. Jogador D7. O que tem a ver o D7? O 7 não é para concatenar, Tu achou que fosse para concatenar o conteúdo de A5 com o número 7? Não é. Então a banca tenta inventar algumas coisas. Aqui, eu digo, foi fácil. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver o nosso chat. Vamos ver se alguém se manifesta. Alguma dúvida, alguma pendência? Vamos lá. Esquerda olha para a direita
e direita olha para a esquerda, né? É só colocar a flecha direcionando o olhar, né? Porque na verdade é você olhando, né, e não você sendo, né, a informação, tá? Então realmente pode causar saúde, pode causar essa confusão, tá? Opa, boa, né? Foi boa. Foi uma aula mais light hoje. Então, até agora, como nós temos um grupo de 11. Professor, fala aí. A Roberta perguntou ali que se fosse 8 em vez de 7. Se fosse, em vez daquele 7, 8, ele ia trazer, além do jogador, o espaço em branco. Ah, tá, isso que o senhor falou. Mas o problema é que o espaço em branco, numa prova impressa, você não ia nem perceber, né? Pois olha a letra C mesmo, olha a letra C, que é a resposta é jogador. Será que é jogador e morreu ou jogador e espaço em branco? Não dá pra Poderia saber. induzir ao erro, né? Não dá. Aí realmente podia ficar pensativo, né? Então a banca não quis complicar nesse sentido. Ok? Legal? Bem, show de bola. Pessoal, antes de terminar aqui, como nós temos 11 colegas, tá? Eu até estou aceitando sugestões, eu estou mantendo uma sequência, eu tenho a minha lista de funções que eu tento organizar, mas de repente alguém tem prioridade, né? Puxa vida, tem uma função aqui que já está um tempo que eu queria aprender, né? Quiser sugerir para a próxima aula, fica à vontade. Manda no WhatsApp, sugere lá, né? Se a gente conseguir incluir, já agregar outras, né? São 5 por dia, por noite, né? Por aula, por evento. Então, sugere a sua aí, qualquer coisa a gente já coloca isso na próxima aula. Combinado? Valeu, professor. Bem, por hoje seria só. Sexta-feira, a nossa amiga Débora está lembrando, né? Temos a nossa aula para quem faz a turma online aqui, tá? Domingão tem o Domingão do Marcião, beleza? E depois tem o estudo premiado. Vocês estão, eu quero ver esse pessoal participando do estudo premiado. Eu vou encher de questão de função lá e só vai ganhar quem assiste essa aula, hein? Então, vamos lá. Eu quero ver vocês no estudo premiado também. Beleza? Beleza, professor. Valeu. Um abraço. Até mais para vocês, pessoal. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau. Everybody's happy and I feel at home.